Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu vou explicar para você que no Senado está rolando uma discussão a toque de caixa da PEC do parlamentar embaixador. Ficou com dúvida? Daqui a pouco eu te dou mais detalhes sobre esse assunto. Na saúde, a Anvisa decide manter a proibição de cigarros eletrônicos aqui no Brasil. E no Reino Unido, estoque da pílula que promete curar ressaca esgota em apenas 24 horas. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Eu começo essa edição contando para você aquela história da PEC kamikaze, PEC do desespero, PEC eleitoral, sei lá mais o que. Você entendeu? E esse assunto continua rendendo. Hoje, o Tribunal de Contas da União abriu uma apuração sobre essa proposta de emenda à Constituição que cria benefícios sociais às vésperas da eleição. Esse pedido de investigação foi feito pelo Ministério Público junto ao TCU. E para o procurador Lucas Furtado, a criação de um estado de emergência que é previsto nessa PEC é um subterfúgio para o governo turbinar programas sociais e se esquivar das amarras da lei eleitoral. Eu volto a lembrar aqui para você que pela legislação não pode haver uma criação e nem aumento de programas sociais em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais como estado de emergência. E o texto da PEC diz que a disparada do preço dos combustíveis justifica esse estado de emergência. Então é tipo um olé na lei eleitoral. E ao abrir essa apuração, o TCU diz que vai analisar o pedido do Ministério Público com o objetivo de verificar se essa PEC compromete o equilíbrio das contas públicas. O TCU disse que pode haver na medida um retrocesso para o nosso país. E nesse pedido do MP junto ao TCU, o procurador Lucas Furtado alertou também para o risco do governo usar essas medidas para fazer propaganda eleitoral. Enquanto isso, lá na Câmara dos Deputados, o relator da PEC kamikaze, ou PEC das bondades, o deputado Danilo Forte, leu ontem, no final da noite, o parecer favorável a essa proposta em uma sessão da comissão especial que faz parte aí do trâmite para que essa proposta seja votada. Então, com o andamento do projeto na Câmara, a expectativa agora é que esse relatório seja votado em uma sessão amanhã, na quinta-feira, já que houve um pedido de vista da oposição numa tentativa de adiar ainda mais a análise desse texto. E o que temos de concreto é o seguinte: o parecer do deputado mantém aquele texto que já foi aprovado no Senado e que prevê o estado de emergência para viabilizar o pagamento de benefícios sociais. Então, a medida ela abre a possibilidade de aumentos no Auxílio Brasil e no Vale Gás, além de um benefício para taxistas e também um pagamento de voucher de R$1.000 para caminhoneiros autônomos. E todos esses benefícios vão ter validade somente até o fim do ano, ou seja, dia 31 de dezembro de 2022. E o custo vai ser de cerca de 41 bilhões de reais. E eu falei para você agora há pouco que a votação deve acontecer amanhã, na quinta-feira, por causa de uma manobra da oposição, né? Inclusive, essa sessão para a leitura da PEC, ela foi bastante tumultuada, com direito a bate-boca, troca de acusações e empurrões entre os parlamentares. E a tática da oposição foi a seguinte: os deputados tentaram obstruir essa sessão para impedir a leitura desse parecer para ganhar tempo, porque, segundo normas lá da Câmara, o relator precisa ler detalhes da proposta para aí sim ela ser votada.
E essa tática que foi usada pela oposição foi porque o governo queria ler esse texto antes da meia-noite, para poder votar na comissão especial na quinta-feira pela manhã e no plenário da Câmara à tarde. E aí, nessa tentativa, a oposição tentava segurar a leitura para depois da meia-noite, forçando assim que a votação pudesse acontecer apenas na sexta-feira. E não deu muito certo. Começou, na verdade, um bate-boca generalizado. Eu vou ler! Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes da sociedade alta dos preços de combustível, o Congresso Nacional aprovou a lei complementar número 18 de 2022, convertida na lei complementar 194. O deputado Danilo Forte manteve essa leitura apressada, essa leitura meio dinâmica, tipo Eminem lá nos raps dele, mesmo diante dos protestos da oposição. Inciso 8º, manter a regra fiscal favorecidos para os biocombustíveis destinados ao consumo final na forma do... Lê o parágrafo primeiro, por favor. Lê o parágrafo. Não, como não precisa? Ele está admitindo que não está lendo. Esse é o substitutivo. Aí não, ele está admitindo que não está lendo. Presidente, aí não, pô. Na cara dura. O que deu para entender dessa leitura dinâmica é que o deputado optou por manter a mesma redação que foi aprovada no Senado e ele não fez nenhuma alteração. E ele justificou essa medida dizendo que o estado de emergência atende a uma lei eleitoral. Nós estamos consertando um problema para dar, inclusive, credibilidade para que o gestor depois não tenha que responder por improbidade administrativa por ter usado de uma figura jurídica que não estava obrigada na Constituição. Foi isso que nós tentamos fazer. Inclusive, eu coloquei muito bem que nós estamos muito mais num momento de comoção social do que num estado emergencial. Mas se a lei implica que você precisa resolver esse problema, nós temos que atender aos princípios constitucionais. Agora eu vou contar para você mais uma notícia daquela série O que estão fazendo com a nossa Constituição lá no Congresso. E é o seguinte, você lembra do senador Davi Alcolumbre? Ele já foi presidente do Senado e agora ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é uma das comissões mais importantes do Senado, porque lá é analisado se uma proposta ela é realmente viável, se não fere a Constituição, para começar a andar no Congresso de fato. E hoje, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, decidiu colocar em discussão uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que autoriza parlamentares a manter o mandato se assumirem alguma embaixada. Pois é, tá na moda aí no Congresso inventar umas PEC, fazer aquelas alterações de leve na Constituição que depois vai trazer prejuízos para todo mundo, né? Atualmente, para você entender, a nossa Constituição, ela libera que parlamentares assumam, por exemplo, os cargos de ministro de Estado ou secretários estaduais sem perder o mandato. Então, por exemplo, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela é deputada e ela foi convidada para assumir o ministério. Então, ela se licenciou do cargo para ser ministra e agora ela tenta a reeleição. Então, ela deixou o cargo de ministra da Agricultura para assumir novamente o mandato dela como deputada federal. E também, nesse caso, segundo a nossa Constituição, parlamentares também podem ser chefes de uma missão diplomática. Só que essas missões precisam ser temporárias. E essa PEC que foi apresentada pelo senador Davi Alcolumbre amplia essa regra e permite que parlamentares também assumam uma embaixada, só que dessa vez de forma permanente. E isso chama atenção porque temos embaixadores que estudam anos, eles servem anos em vários países, para agora parlamentares simplesmente sentarem na janelinha, isso enquanto eles mantêm um cargo no Congresso. E os integrantes dessa comissão
foram pegos de surpresa com essa decisão feita nos bastidores por Davi Alcolumbre a toque de caixa. Segundo relatos desses integrantes, Davi Alcolumbre não comunicou com antecedência que pautaria essa PEC, como é de praxe quando se trata de um projeto que é considerado polêmico. E já estava tudo arranjado, para você ter uma noção. A relatora dessa PEC é a senadora Daniela Ribeiro, do PSD de Dado, da Paraíba, que já deu um parecer favorável. E é claro que essa proposta deu o quê? Polêmica, né? Os integrantes da comissão solicitaram um pedido de vista coletivo dessa proposta, até para analisar melhor o conteúdo, né? Porque o trator já estava ligado para passar por cima dessa proposta a qualquer custo. E o pedido de vista dá uma segurada nisso, pelo menos por enquanto. E essa proposta, ela encontra resistência dentro do Itamaraty. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que essa medida infringe uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula que não pode ser modificada na nossa Constituição. E quem falou algo nesse sentido em entrevista à Globo News hoje foi a embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, que é presidente da Associação dos Diplomatas Brasileiros. O presidente vai poder interferir no Congresso, oferecendo embaixadas, e o Congresso vai interferir na política externa. Política externa não é estadual, entende? Ela é nacional. Ela não é, sobretudo, partidária. Então, o embaixador parlamentar que vai, entende, mesmo de licença, cumprir a função dele, não tem sentido, porque ele está ligado a um partido. E eu tenho vários exemplos ao longo da minha carreira, de mais de 40 anos, de que isto não funciona. Qual é o senador que vai, por exemplo, votar ou participar a favor da supressão, por exemplo, de um acordo internacional do cacau, como me ocorreu quando eu era conselheiro? Nenhum. Entende? A Bahia era contra a gente sair do acordo. Se for um embaixador baiano, ele perde o mandato dele quando ele se apresentar para a reeleição. Outro caso que continua repercutindo é a questão do MEC. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito que mostra suspeitas de que o presidente Jair Bolsonaro interferiu nas investigações de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Essas investigações elas foram enviadas ao Supremo pela Justiça Federal em Brasília, após a Polícia Federal e o Ministério Público Federal terem apontado indícios de que Bolsonaro teria alertado o ex-ministro Milton Ribeiro sobre uma operação da Polícia Federal. E essa operação, ela foi baseada em uma investigação da Polícia Federal que apura o favorecimento de pastores na distribuição de verbas do MEC. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República, que tem bastante pedido para ser analisado, avaliar se há elementos para abrir uma manifestação formal contra Bolsonaro. Nesse momento, Bolsonaro ainda não é alvo da investigação. E vale lembrar para você que existe uma interceptação telefônica que foi feita pela Polícia Federal no dia 9 de junho, em que Milton Ribeiro disse para a filha que Bolsonaro teve um pressentimento de que ele poderia ser alvo de busca e apreensão, como de fato isso aconteceu dias depois. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. As mudanças causadas pela transformação digital nos bancos já podem ser facilmente notadas. Segundo uma pesquisa solicitada pela Fiserv, feita pela Toluna Insights, cerca de 1/5 da população brasileira realiza seus controles financeiros em contas digitais. E o BV dispõe de uma conta digital e de melhoria contínua. E a experiência do usuário tem sido um dos principais pontos considerados na trajetória de transformação em diversos setores dentro do banco. Além disso, tem ampliado investimentos em tecnologia e dados na mudança da cultura corporativa e na diversificação dos negócios para se tornar um banco cada vez mais conectado. Para saber mais, acesse bv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário,
Você por acaso conhece alguém que fuma vape ou aquele chamado cigarro de pendrive? Se por acaso você conhece, essa pessoa vai ter que parar pelo bem dela, porque por unanimidade a diretoria colegiada da Anvisa decidiu manter a proibição de cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Então agora uma consulta pública sobre normas para endurecer a fiscalização e também o monitoramento e disseminação de informações sobre esse produto vai ser aberta. E a partir daí uma nova legislação vai ser elaborada. E durante a discussão desse assunto, os 4 diretores que estavam presentes nessa reunião extraordinária tomaram a decisão com base em um relatório que foi elaborado pela equipe técnica. O documento traz como principal argumento que esse dispositivo eletrônico acarreta os mesmos malefícios do cigarro convencional, mas a longo prazo, e ainda causa dependência e, ao contrário do que muitos acreditam, não ajuda efetivamente a controlar o vício ao cigarro comum. E sobre isso, a diretora relatora Cristiane Jordan diz que a agência sempre se baseia em informações técnicas e não pode ser diferente dessa vez. Ela disse também que não se pode aprovar o uso de um dispositivo que claramente traz danos à saúde. Nós não podemos aprovar uma vacina se ela não tiver segurança e eficácia. Nós não podemos aprovar ou manter um agrotóxico ou defensor agrícola, ainda que com toda a importância econômica que requer a atividade agrícola, se esse defensor agrícola não traz a segurança para a saúde da população. O que eu quero chamar a atenção dos senhores é que neste tipo de avaliação não há espaço para ponderar essa ação protetiva da Anvisa, a ação que protege a saúde da população, com questões de ordem econômica, questões de mercado, quando os riscos sanitários comprovadamente comprometem a saúde da população. Médicos e representantes de entidades também se manifestaram e todos eles defenderam que não se pode renormalizar o ato de fumar e assim destruir o trabalho de quem atuou por décadas para reduzir o número de dependentes à nicotina. O oncologista Drauzio Varela, que você conhece muito bem, inclusive ele já foi fumante, ele disse que as piores doenças que ele já conheceu na medicina foram causadas pelo cigarro. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de não destruir todo esse trabalho que foi feito durante décadas por tanta gente para reduzir o número de fumantes no Brasil. Nós não podemos chegar nesta fase, em 2022, e deixar que viciem as nossas crianças, os nossos adolescentes. Sabe, nós estamos provocando uma epidemia de novos dependentes de nicotina. Isso é inaceitável. A decisão de hoje também prevê campanhas educativas e também um reforço de ações de fiscalização e combate em portos e aeroportos, porque muitos produtos chegam por meio do contrabando. E esse assunto ele é muito denso, né? E até por isso eu tenho 2 indicações para você se aprofundar ainda mais nesse assunto. Primeiro, na semana passada, a gente fez uma entrevista aqui no programa Estúdio CBN com a cardiologista Jaqueline Scholz, que é diretora do Programa de Tratamento de Tabagismo do INCOR aqui na USP. E na entrevista ela explicou que o vape causa danos à saúde mais rapidamente do que o cigarro comum. E se você quiser ouvir essa entrevista completa, eu indico muito, é só procurar por cigarro eletrônico Estúdio CBN, que você encontra no seu tocador de podcast, no nosso site e também no aplicativo da CBN. E por fim, uma outra indicação que eu quero fazer é sobre um documentário que tem no Globoplay que se chama Cigarro Eletrônico, Como Tudo Deu Errado. Esse documentário ele é bem interessante porque ele conta como surgiu a ideia de criar esse tipo de cigarro, da onde que veio. Fala também sobre o lobby das empresas de tabaco sobre esse assunto, principalmente lá nos Estados Unidos. E o mais importante, como essa invenção está viciando uma nova geração, principalmente pessoas mais jovens. Então fica aí a dica para você.
Como a Bianca Santos contou pra você hoje mais cedo, a cidade de Brasília já tá on com 5G e realmente apertaram o botão e tá funcionando esse 5G puro por lá. Esse serviço ele foi liberado para as operadoras às 5 da manhã, mas os usuários só começaram a usar mesmo depois das 10 horas da manhã. E a nossa reportagem percebeu que essa novidade, é claro, já está agradando muita gente. Quem realmente conseguiu usar essa nova tecnologia relatou que a velocidade para um download melhorou bastante. Esse é o caso de Fernando Sassi, que baixou até um filme. O 5G no DF realmente está restrito a algumas áreas mais centrais da cidade. Falando da velocidade, a diferença para o 4G é gigante. A título de teste, ontem fiz um download de um filme de 2 horas e 30 minutos de duração em um aplicativo de streaming em apenas 25 segundos. Ô louco, em 25 segundos eu também quero essa tecnologia urgente. Só que essa novidade ela não é para todo mundo, porque para usar o 5G é preciso ter um telefone que está apto para captar esse sinal. E no Brasil, cerca de 60 modelos de celular são compatíveis com essa tecnologia. Só que os preços variam bastante, giram em torno de R$ 1.500 a R$ 10.000 para os modelos mais caros. Depois de Brasília, o 5G deve ir em breve para outras capitais, começando por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. E a previsão é de que o 5G chegue a todas as capitais brasileiras até o dia 29 de setembro. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 0,72% aos 99.007 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em uma forte alta de 0,60% aos R$ 5,421. Já o euro fechou com uma baixa de 0,19% aos R$ 5,522. No cenário internacional, olha, a casa tá caindo para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Hoje ele até disse que o governo dele não vai renunciar depois da saída de 2 dos seus mais importantes ministros e também depois de uma série de autoridades de menor escalão que também se demitiram em protesto contra a liderança dele. Boris Johnson foi hoje no parlamento britânico e disse que a economia está enfrentando momentos difíceis e que a invasão da Ucrânia pela Rússia representa a pior guerra na Europa em 80 anos. E ele falou o seguinte ao parlamento britânico, abre aspas, é exatamente o momento em que se espera que um governo continue com seu trabalho, não que renuncie, fecha aspas. E hoje, mais 3 ministros do governo de Boris Johnson renunciaram ao cargo. E o número de baixas entre os integrantes do governo chegam a 30. E essa debandada acontece em meio a denúncias de abuso sexual do ex-secretário Christopher Pincher. Boris Johnson ele é acusado de saber das condutas do ex-secretário antes mesmo de nomeá-lo. Ao todo, 5 dos 23 ministros do governo dele entregaram os cargos, inclusive o ministro das Finanças, dizendo que o líder britânico não tem mais a confiança deles e mergulha o seu governo em uma crise. Para fechar este podcast, eu tenho uma notícia para você que fica de ressaca toda vez que bebe. E os seus problemas acabaram. Agora existe uma pílula que promete evitar a ressaca. Mas, como você não é a única pessoa que enche a cara no mundo, essa pílula, ela esgotou em apenas 24 horas no Reino Unido. A farmacêutica que é responsável pelo desenvolvimento desse medicamento anunciou que houve uma demanda sem precedentes e que todo o estoque já foi vendido. Segundo os pesquisadores, essa pílula consegue reverter o álcool em gás carbônico e água durante 12 horas. Esse medicamento, ele é chamado de Miracle
álcool, que é um milagre em inglês, né? E precisa ser ingerido ao menos 2 horas antes de começar a beber. E obviamente que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre esse assunto, né? E a gente foi ouvir quem? A ciência, o Dr. Luiz Fernando Correia, que é o nosso comentarista de saúde aqui da rádio. Ele disse que a pesquisa que foi feita por essa farmacêutica é no mínimo duvidosa e que milagres não existem. Essa coisa, a relação do seu corpo com o álcool, ela é muito pessoal. Então já começa a ficar estranho uma solução mágica que sirva para todo mundo com a mesma quantidade. A ideia dessa empresa é que essa bactéria que vai estar instalada no seu intestino, porque você tomou, quer dizer, os participantes da pesquisa tomaram 1 semana essa pílula 2 vezes por dia. Essa bactéria comeria, entre aspas, se alimentaria do álcool que você ingeriu e aí ela eliminaria gás carbônico. E aí o quê? Reduz o impacto do álcool no seu corpo, é isso? A ideia da pesquisa é essa. Inclusive, eles falam justamente que eles fizeram essa pesquisa por conta do impacto negativo do uso do álcool na população. Sim. Então é para você não ficar doidão. Você não vai ter ressaca, mas não vai ter efeito nenhum do álcool também. Essa é que é a ideia deles. Inclusive, eles fizeram um teste cognitivo de você fazer associação de números para os participantes, comparando quem tinha tomado a tal pílula com quem não tinha, que eram os 2 grupos da pesquisa, por isso que eu disse que a pesquisa tem um desenho até razoável, né? Apesar do número pequeno. Ou seja, quem não tomou a pílula e quem tomou a pílula não teve menor efeito com relação ao funcionamento cerebral. Então, a dose não foi tão grande assim, né? Para a maioria das pessoas que está acostumada a usar álcool, tomar 2 doses de vodka não é nada que geralmente dê uma ressaca. No fundo, é bom demais para ser verdade. Então é melhor você beber 1 copo de cerveja e 1 copo de água ao mesmo tempo para você se manter hidratado ao longo aí da bebedeira. Vamos embora pra o mar, beber, cair, levantar. Vamos embora! Muito obrigada pela companhia de hoje. E é com a música Beber, Cair e Levantar que eu vou ficando por aqui. Essa música é da banda Raíssa e a Rodada. E o roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom, que voltou de férias hoje. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.